Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em Alguns Minutos. O meu nome é Ana. Muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou deixar o áudio aqui para você ouvir, praticar o seu listening, tentar compreender e quando o áudio acabar eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação. Tá bom? Então se concentre e até daqui a pouco. 3. I really wish I'd been able to know my grandmother better. She died when I was 12, and since then I discovered that she must have been a really fascinating person. And there are so many things I would love to have been able to talk to her about. She was Polish, but she was in Russia, in St. Petersburg during the Russian Revolution, and she knew all kinds of interesting people at the time. Painters, writers, people like that. I was only a child, so I never asked her much about her own life. Now I'm discovering all about her through reading her old letters and papers. But I wish she'd lived longer, so that I could have talked to her about those times face to face. Olá novamente, eu já estou com a transcrição do áudio que você acabou de ouvir em inglês e como você deve ter percebido, né, tem aí um number 3 no início do áudio, mas isso só significa que está dentro do mesmo assunto do vídeo anterior, tá? Não é continuação, esse vídeo que não depende do anterior, só fala do mesmo assunto, então se você quiser conferir ele, eu vou deixar relacionado aqui, tá bom? Bem, olha só então. I really wish I'd been able to know my grandmother better. She died when I was 12, and since then I discovered that she must have been a really fascinating person, and there are so many things I would love to have been able to talk to her about. She was Polish, but she was in Russia, in St. Petersburg during the Russian Revolution, and she knew all kinds of interesting people at the time. Painters, writers, people like that. I was only a child, so I never asked her much about her own life. Now I'm discovering all about her through reading her old letters and papers, but I wish she'd lived longer so that I could have talked to her about those times face to face. Very good. Então, olha só. I really wish I'd been able to know my grandmother better. I really wish I'd been able to know my grandmother better. Esse aqui é só um murmúrio, né? Então, I really wish. I wish, eu queria, né? Se você for traduzir wish, você vai encontrar desejo ou o verbo desejar. Quando a gente fala assim, I wish, você pode estar tanto falando eu desejo tal coisa, no sentido de ter um desejo, como você também pode estar expressando algo que você queria. Então, I really wish, eu realmente queria, eu realmente desejaria, né? Eu realmente gostaria de I'd been able to know my grandmother better. I'd been. I had been, então eu tivesse sido, been, né, sido, particípio aí do verbo be, able vem de capaz, ter capacidade de algo, conseguir alguma coisa. E know, conhecer ou encontrar, grandmother, avó e better, melhor. Então, se você pegar essa frase inteira, eu realmente gostaria de ter sido capaz de conhecer minha avó melhor, ou de ter conhecido a minha avó melhor, né? I really wish I'd be able to know my grandmother better. Eu realmente gostaria de ter conhecido a minha avó melhor. Eu realmente gostaria de ter sido capaz de conhecer a minha avó melhor ou de ter conhecido a minha avó melhor. Vamos lembrar aí que quando a gente está traduzindo, né, nem sempre quando a gente traduz literalmente vai ficar muito bonito no português. Então é sempre melhor você compreender a ideia geral da frase, né? Então por que você fica traduzindo de palavra por palavra? Para passar o vocabulário para vocês, ok? She died when I was 12. She died when I was 12. She died. Died é o passado de die, que é morrer. Então, she died when I was 12. Ela morreu quando eu tinha 12 anos. 12 anos, como é que eu sei? Porque verbo be a gente usa para falar de idade, né? Então, when I was 12, quando eu tinha 12. And since then, e desde então, since then, e desde então, I discovered that she must have been a really fascinating person. I discovered that. Eu descobri, discover é descobrir, o verbo descobrir, discovered tá no passado. Então, I discovered, eu descobri that, que she must have been, que ela deve ter sido
olha lá o been aí, particípio do verbo be, a really fascinating person, uma pessoa realmente fascinante, uma pessoa muito fascinante, né? Lembra que o really a gente também pode deixar como muito. Uma observação aqui sobre o must, que é um verbo modal, né? Muita gente acha que a gente só usa ele para indicar obrigação, dever, mas o must a gente também usa como dever no sentido de você ter uma dedução muito forte sobre algo, né? Você deduz algo com muita certeza. Então, ó, eu descobri que ela deve ter sido uma pessoa muito fascinante, tá? And there are so many things I would love to have been able to talk to her about. And there are so many things I would love to have been able to talk to her about. There are, se você acompanha meus vídeos, você já sabe que there are existem no plural, né? There mais o verbo be, existir. There is, existir. There are, existem no plural. Então, e existem so many things, tantas coisas, so many things. Many things já é muito. So many, muito, assim, digamos. Então, existem muitas coisas ou tantas coisas. I would love to have been able, que eu adoraria, I would love, né? Eu amaria, eu adoraria. Você também aí já deve estar cansado de saber sobre o verbo would, que é um modal, né? E um dos usos dele é justamente deixar o verbo aí nessa condição de iria. Então, love, amar, would love, amaria. Que eu amaria, eu adoraria ter sido capaz, então ter conseguido, talk to her about, conversar com ela sobre. Então, e existem tantas coisas que eu teria adorado, que eu adoraria ter discutido com ela, que eu adoraria ter sido capaz de discutir com ela, que eu adoraria ter conseguido discutir com ela, conversar com ela, né? Falar com ela sobre. She was Polish. Ela era polonesa, she was Polish, ela era polonesa, but she was in Russia, in St. Petersburg, during the Russian Revolution, and she knew all kinds of interesting people at a time. But she was in Russia, mas ela estava na Rússia, in St. Petersburg, São Petersburgo, né? É só o nome de um local. During the Russian Revolution, durante a Revolução Russa, and she knew, knew passado de know, saber ou conhecer. She knew all kinds of interesting people at a time. Ela conhecia todos os tipos de interesting people, pessoas interessantes at a time, na época, at the time, em o tempo, na época. Então, e ela conhecia todos os tipos, all kinds, todos os tipos de interesting people, pessoas interessantes at a time, na época, em o tempo, na época. Painters, writers, people like that. Painters, writers, people like that. Então, pintores, escritores, pessoas like that, desse jeito, desse tipo, tá? Like that, desse jeito, dessa forma. Então, pintores, escritores, people like that, pessoas desse tipo, pessoas assim. I was only a child, so I never asked her much about her own life. I was only a child. Eu era apenas uma criança. I was only a child. Eu era apenas uma criança. So I never asked her much about her own life. So I never, então eu nunca. Asked é o passado de ask, perguntar. Então asked, perguntei. Her, ela, né? Perguntei a ela. Eu nunca a perguntei much, muito about her own life, sobre a vida dela, sobre a própria vida dela, sobre a vida dela, né? On tem a ver com o próprio, com dono às vezes também. Mas eu era apenas uma criança, então eu nunca a perguntei muito sobre a vida dela, sobre a própria vida dela, nesse sentido, né? Sobre a vida, você pode até deixar a vida pessoal dela, assim, digamos. Agora, I'm discovering all about her through reading her old letters and papers. Agora, I'm discovering. Lembra que eu falei que descobrir? Então, descobrindo. Eu estou descobrindo all about her, tudo sobre ela, né? All about her, tudo sobre ela, through, através. Reading, através da leitura. A gente usa o ing, né? Para quando o verbo ele se torna o objeto da frase. Então, estou descobrindo tudo sobre ela através disso aqui. O quê? Da leitura, her old letters, das cartas antigas dela, her old letters, cartas antigas dela, and papers, e papéis. Esses papéis aí provavelmente documentos pessoais. Então agora eu estou descobrindo tudo sobre ela através das cartas e papéis antigos dela. But I wish she'd lived longer.
But I wish she'd lived longer. Então, mas eu gostaria, eu queria, lembra lá do I wish lá do início do texto? Então, mas eu queria que, né? Eu gostaria, she'd lived, que ela tivesse, ó, she had lived, que ela tivesse lived, vivido, né? Live tem a ver com o verbo viver ou morar, então she'd lived, que ela tivesse vivido longer, mais longo, então mais tempo, mais, ó, longer, tem a ver com mais longo, lembra do ER, que é um comparativo, indica mais, então longer, mais longo, mais tempo, eu gostaria que ela tivesse vivido mais, por mais tempo, so that I could have talked to her about those times face to face, so that... Então, assim, para que assim, ó, so that, então assim, para que assim, I could have talked to her, I could, eu poderia, could, né, para que assim eu pudesse, para que assim eu poderia, para que assim eu pudesse ter talked, conversado, to her, com ela, about those times, sobre esses tempos aí, ó, aqueles tempos que eu estou fazendo referência a esses tempos, lembra que o that faz referência a algo que foi dito, então those, plural de that, também, para que assim eu pudesse ter conversado com ela sobre esses tempos aí, face to face, cara a cara, né, pessoalmente, face to face, cara a cara, pessoalmente. Ok? Então, eu gostaria que ela tivesse vivido mais tempo para que assim eu pudesse ter conversado com ela sobre esses tempos cara a cara, pessoalmente. Alright? Very good. Então, eu vou deixar o áudio aqui novamente para você ouvir e praticar o seu listening. Se você quiser fazer download do áudio ou da transcrição, né, do material, a transcrição em inglês mais a tradução, basta você visitar o nosso site. Para acessar o site é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário, você já vai ser redirecionado para a página desse material específico, ok? Very good. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. 3. I really wish I'd been able to know my grandmother better. She died when I was 12, and since then I discovered that she must have been a really fascinating person. And there are so many things I would love to have been able to talk to her about. She was Polish, but she was in Russia, in St. Petersburg during the Russian Revolution, and she knew all kinds of interesting people at the time. Painters, writers, people like that. I was only a child, so I never asked her much about her own life. Now I'm discovering all about her through reading her old letters and papers. But I wish she'd lived longer so that I could have talked to her about those times face to face. 3. I really wish I'd been able to know my grandmother better. She died when I was 12, and since then I discovered that she must have been a really fascinating person. And there are so many things I would love to have been able to talk to her about. She was Polish, but she was in Russia, in St. Petersburg during the Russian Revolution, and she knew all kinds of interesting people at the time. Painters, writers, people like that. I was only a child, so I never asked her much about her own life. Now I'm discovering all about her through reading her old letters and papers. But I wish she'd lived longer so that I could have talked to her about those times face to face.